Pense num relógio. Não um relógio como você conhece, por fora. Pense num relógio por dentro, com todas as suas peças, cada detalhe dele. Se alguém dissesse para você que o relógio nunca foi inventado, que ele nunca foi projetado, que o relógio simplesmente apareceu do nada, você acreditaria? Então, como acreditar que o ser humano, muito mais complexo do que um relógio, pode ter vindo do nada? Você é um ateu? Você conhece algum ateu? Você conhece alguém que deixou de ser ateu para se tornar um cristão exemplar? Por que muitos cientistas sinceros têm deixado de ser ateus e evolucionistas para tornarem-se fiéis cristãos? Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus, a Bíblia. Indispensável em nosso mundo complexo. Está escrito, transmitindo esperança ao redor do mundo. Apresentado por Fernando Iglesias. Hoje, por que evolucionistas se tornam criacionistas? Eu morei durante 3 anos no interior de São Paulo, na cidade de São Carlos. Durante o tempo que eu passei ali, tive contato com muita gente influente da cidade, inclusive pessoas da Universidade Federal de São Carlos. Embora tenha conhecido muitos bons cristãos na época, volta e meia eu me deparava com pessoas que citavam um que nem morava mais lá. Volta e meia, alguém me perguntava: a que igreja você pertence? E quando eu dizia que pertencia à Igreja Adventista do Sétimo Dia, muitos eram os que me diziam: eu conheci um exemplo de homem e de cristão, e que era também da sua igreja. Outro dia um chegou a dizer o seguinte: esse foi o cristão mais sincero que conheci na minha vida. Ele era da sua igreja. Quando eu perguntava o nome da pessoa, a resposta era sempre a mesma. Diziam: Dr. Rui Vieira, esse era o homem. O que nenhum deles sabia é que o Dr. Rui Vieira passou a sua adolescência e juventude sendo ateu. Ingressou na universidade ateu, mas saiu de lá um cristão, um dos melhores que eu conheci. Bem, hoje o Dr. Rui Carlos de Camargo Vieira, que é engenheiro eletricista, atualmente representa o MEC, Ministério da Educação e Cultura, no Conselho da Agência Espacial Brasileira. Faz 25 anos que ele é um dos diretores da Sociedade Bíblica Brasileira e fundador e presidente da Sociedade Criacionista Brasileira. E é exatamente ele o nosso entrevistado deste programa Está Escrito, nesta série Criacionista. Dr. Rui, bem-vindo ao programa Está Escrito. E a primeira pergunta que nós temos, ela é assim muito particular da sua vida. Nós gostaríamos de saber como foi exatamente a sua formação religiosa. Bem, é difícil falar sobre a experiência pessoal da gente, mas já que perguntou, né? Na realidade, como praticamente talvez a grande maioria das pessoas nesse país, embora tendo filiação familiar ligada a uma corrente religiosa cristã, seja católica, seja evangélica de uma maneira geral, a educação secular, ela deixa Deus de lado. É uma educação realmente, se não for ateísta, é agnóstica. E isso influi na formação da pessoa. Eu digo formação, mas na realidade até eu diria uma má formação da pessoa, porque não é levado em conta normalmente nos bancos escolares usuais, pelo menos das escolas públicas, a necessidade de uma componente espiritual também na vida do ser humano. Muito bem, então, devido a esta minha formação secular, seja no primeiro grau, no segundo grau, na época era o grupo escolar, então o ginásio e depois o curso colegial, e ainda na universidade, realmente tudo era orientado no sentido de considerar como uma verdade absoluta a posição agnóstica ou até ateísta. E eu fui criado dessa forma
E, evidentemente, então, eu era um ateu, na realidade. Certo. E, doutor Rui, houve, assim, algum acontecimento especial, alguma coisa que marcou, foi realmente marcante nessa sua experiência de saída do ateísmo para o cristianismo e do evolucionismo para o criacionismo? Realmente foi, eu diria, uma mudança radical na minha vida aceitar esta posição. E houve vários outros incidentes interessantes em minha vida, que o tempo é curto aqui para explicar, para expor, que tem a ver com a providência de Deus fazendo chegar às minhas mãos, por exemplo, um livro de Sir Isaac Newton, o grande, famoso cientista, talvez o maior cientista de todas as épocas. Não vou nem descrever um pouco o perfil aqui de Newton, todos conhecem. Um livro que ele escreveu com o título de Observações sobre as Profecias de Daniel e o Apocalipse. Isso então fortaleceu muito a minha fé, porque eu tinha ao meu lado um grande cientista. Maravilhoso, doutor Rui. Foi maravilhoso o senhor citar isso aí, porque muitas pessoas nem imaginariam que Isaac Newton se interessasse por Bíblia, e principalmente por Daniel, por Apocalipse, por profecias. Por tudo isso que o senhor falou, que o senhor mencionou aí, a gente vê, tem como ter uma visão hoje de que é possível ser cientista e ser cristão também, ser criacionista? Sem dúvida. O exemplo de Isaac Newton é frisante, no caso. E até, por coincidência, recentemente nós conseguimos terminar a tradução de um livro escrito por um estudioso australiano sobre por que 50 cientistas se tornaram criacionistas. E 50 cientistas da época moderna. É bastante interessante ver como há verdadeira harmonização entre ciência e religião. Desde que o ponto de vista científico seja um ponto de vista correto, ele vai se harmonizar com o ponto de vista religioso, desde que também o ponto de vista religioso seja correto. Há uma harmonia entre a correção desses pontos de vista, porque a ciência procura conhecer aquilo que foi criado e a religião procura explicar como é que tudo isso que foi criado foi realmente criado. Por quem e não exatamente o como. Muito bem. Doutor Rui, sendo o senhor um cientista muito bem conceituado no cenário brasileiro, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Como o senhor vê a ciência dentro da Bíblia, ou a abordagem bíblica da ciência? Sim, ela fala, talvez não sob o prisma daquilo que entendemos como ciência moderna hoje, mas logo nos primeiros capítulos da Bíblia nós temos menção à árvore da ciência do bem e do mal. Ciência é conhecimento. Essa tradução, árvore da ciência do bem e do mal, às vezes também nós encontramos com as palavras, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, a ciência como um conhecimento, ela faz parte do contexto bíblico, não só nesse episódio inicial, mas também em vários outros episódios, onde aparece a sabedoria científica de servos de Deus que construíram o tabernáculo do deserto, o templo depois em Jerusalém, nos templos de Salomão, e até, eu diria, uma sabedoria aplicada, porque quando há a fundição de utensílios utilizados no templo, isso era uma alta tecnologia. E é sabido que o rei Salomão explorava minas de vários minerais, purificava esses minerais, fazia cobre, bronze, utensílios com essas substâncias, enfim. E então a Bíblia sempre fala sobre o conhecimento e a aplicação do conhecimento, até tecnológico, eu diria. É isso mesmo. A Bíblia contém revelações científicas fantásticas. Ela contém essas declarações desde quando foi escrita. E o grande problema continua sendo que as pessoas não estudam a Bíblia e não dão crédito à ciência dela. Se acreditassem no que a Bíblia diz, veriam que ela revelou muitas descobertas da ciência antes delas acontecerem. Quer ver? Vou citar apenas alguns